Hoje, a chance de você estar ansioso, ela é muito grande. Estamos a todo momento tendo que lidar com problemas no trabalho, na vida financeira, nos relacionamentos, e quanto mais coisas nós temos que lidar na nossa vida, maior a chance de que algo aconteça fora daquilo que a gente espera ou daquilo que a gente considera como ideal. E aí que vem a ansiedade, que nada mais é que o temor de que algo ruim aconteça. É uma resposta a uma ameaça futura que muitas vezes vem junto com uma sensação de apreensão, de inquietação e até de sintomas físicos. Nesse vídeo eu vou falar sobre a ansiedade quando ela acontece em excesso, como que muitas vezes a gente acaba alimentando ela mesmo sem querer e qual atitude você pode ter para agir na raiz desse problema e melhorar ele. E essa atitude que eu vou falar aqui é basicamente você aprender a enfrentar seus medos de maneira mais inteligente. A ansiedade, durante a nossa evolução como seres humanos, serviu como um mecanismo importante de proteção para que a gente conseguisse manter a nossa sobrevivência ao longo do tempo. As pessoas ansiosas durante a pré-história, elas conseguiam ter mais chances de prever se alguma coisa iria acontecer que ameaçaria a vida dessas pessoas. Então, por exemplo, elas conseguiam evitar com mais frequência que fossem atacadas por um predador, ou que ficassem sem alimentos durante o inverno, ou evitar que ficassem sem abrigo durante uma noite fria. E esse mecanismo de proteção, ele foi importante e é importante até hoje para que a gente consiga se preparar melhor para situações que são desafiadoras. O problema é que atualmente, na sociedade moderna, a nossa vida e a sociedade em si estão muito mais complexas. Então, existem muito mais fatores e gatilhos que ativam essa nossa resposta de ansiedade, o que acaba dificultando que a gente consiga regular melhor essa emoção, e isso acaba gerando mais sofrimento e pode atrapalhar, inclusive, a nossa vida. E o que acontece na ansiedade é que muitas vezes a pessoa ansiosa, ela se sente assim, principalmente frente a situações que são desafiadoras. E para ela passar por essa situação, por ela enfrentar isso, ela vai ter que também sentir algumas sensações que são desconfortáveis. Então, por exemplo, ela vai ficar mais apreensiva, ela vai se sentir mais tensa, talvez sinta alguns sintomas físicos, como por exemplo, palpitação, falta de ar, talvez tremor, sudorese. E como essa situação ela é muito desconfortável, a tendência da pessoa ansiosa é buscar evitar passar por isso. E o problema disso é que quanto mais ela tenta evitar isso de forma repetitiva, a ponto de virar um hábito, mais essa ansiedade ela vai se mantendo e mais ela vai se sentindo desconfortável nesse mesmo tipo de situação. E por que a evitação acaba alimentando e até mantendo essa resposta de ansiedade? O que acontece é que muitas vezes na nossa vida, quando a gente passa por algum tipo de experiência, nós formamos memórias e aprendizados em relação a isso. E esses aprendizados, eles acabam gerando percepções ou até crenças em relação a nós mesmos e em relação ao mundo à nossa volta. E quando a gente passa por uma experiência em que a gente foge de alguma coisa ou evita, a percepção que nós temos de nós mesmos é que a gente não tem capacidade de lidar com isso, ou que a gente não tem recursos suficientes para sobreviver a essa situação. Além disso, a nossa percepção a essas coisas ao nosso redor, a essas situações, é que elas são muito mais perigosas do que elas realmente são, que elas vão nos prejudicar ou vão nos ameaçar de alguma maneira, e a gente acaba superestimando esse desafio, como se ele fosse muito mais difícil do que ele realmente é. Então, quando a gente acaba formando essas crenças, nós acabamos mantendo essa resposta de ansiedade e ela pode acabar ficando mais intensa e durando por mais tempo frente a uma mesma situação. Entendendo esse mecanismo, nós conseguimos, a partir disso, também aprender a como reverter essa ansiedade. Para a gente conseguir fazer isso, é importante a gente fazer uma coisa que a gente chama de enfrentamento ou de exposição a esses medos que você tanto evita. Quando a gente consegue passar por uma situação que é desafiadora, apesar de a gente estar sentindo desconforto ali nesse momento, e a gente consegue sobreviver a isso,
nós começamos a perceber, nós começamos a aprender que, apesar das dificuldades, nós conseguimos lidar com isso no final das contas. Então, quando a gente vai repetindo esse processo de enfrentamento, nós vamos mudando essa percepção da nossa capacidade, a gente vai criando mais confiança de lidar com coisas que antes nos causavam muito medo, e essa resposta de ansiedade ao longo do tempo ela vai diminuindo, o que a gente acaba chamando aí de extinção do medo. Mas uma coisa que é muito importante para a gente estar dando relevância aqui é que essa exposição ela tem que ser feita de forma gradual. Ela não pode ser feita de uma maneira muito brusca, muito intensa de uma vez. Então, por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que tem ansiedade social e tem dificuldade, talvez, de falar com um grupo de pessoas ou de fazer alguma apresentação em público e nunca teve experiência de dar uma aula em público, por exemplo. E você começa a ter vontade de enfrentar esse medo. E seu primeiro desafio acaba sendo apresentar uma aula para um grupo de 100 pessoas, ou talvez para 1000 pessoas. E o que vai acontecer aqui é, caso você não tenha essa experiência, não tenha esse repertório de habilidades, a chance de você conseguir fazer isso, ela vai ser baixa. Talvez você tenha muita dificuldade, talvez até trave ali no momento. E nesse momento, a memória que você vai estar criando é uma memória traumática. Você vai ter um aprendizado de que isso que você tentou fazer é realmente muito perigoso, muito difícil, e você vai continuar tendo ansiedade ou até mais ansiedade do que antes em relação a esse mesmo desafio. Então, para a gente fazer isso de maneira gradual, nós precisamos começar com desafios que inicialmente não são tão difíceis. Então, por exemplo, nesse caso, você começar fazendo uma apresentação para 2 pessoas da sua confiança, para 3 pessoas, 3 familiares, 3 amigos, e aos poucos ir aumentando essa dificuldade para que você tenha cada vez mais confiança e consiga fazer coisas cada vez mais difíceis. E essa forma de enfrentar seus medos vale para vários tipos de ansiedade, vários tipos de medos. Então, por exemplo, na fobia específica, em que uma pessoa ela tem medo em relação a algum tipo de situação mais específica, como por exemplo, medo de andar de avião, de altura, talvez de usar o elevador, medo de algum tipo de animal. Então, quanto mais você vai se expondo a essas situações de maneira gradual, como eu disse, essa sensação de medo ela vai se extinguindo ao longo do tempo. E esse mecanismo ele funciona com qualquer ser humano. Com qualquer pessoa viva, se ela se expor de forma repetitiva, de forma frequente, ela vai acabar não tendo tanto medo caso essa situação não demonstre um perigo real ali para a pessoa. E atualmente existem muitas pessoas que elas sofrem de um tipo de ansiedade que chama de ansiedade generalizada, que é basicamente alguém que fica tendo muitas preocupações no dia a dia em relação a problemas do cotidiano, ou a problemas que são muitas vezes imaginários. E o que acontece aqui é que existem realmente algumas questões em que a pessoa ela não sabe exatamente o que vai acontecer ali. Então, por exemplo, uma situação em que essa pessoa ela tá esperando ter uma promoção no trabalho, ela não sabe se ela vai ter ou não isso, ou se ela tá em um relacionamento com uma pessoa e não sabe se vai continuar nesse relacionamento ou se vai terminar, ou se ela tá cuidando de alguma doença, né, tá tratando uma doença e não sabe se isso vai melhorar ou não. Então, essas situações que a gente tá incerto, que a gente não tem controle total daquilo que vai acontecer, acaba despertando em pessoas ansiosas esse medo, essa ansiedade em relação ao futuro, né, aquilo que vai acontecer. E aí as preocupações surgem aqui como também um processo de evitação, tá? A preocupação nada mais é do que a pessoa ficar pensando vários cenários possíveis daquilo que pode acontecer, pensando várias formas de solucionar um problema, exatamente para ela não ter essa incerteza, para ela se sentir melhor, para ela não ter esse medo. E o processo de enfrentamento aqui também pode acontecer. Então essa pessoa ela pode começar a ficar mais tolerante a essas incertezas, aceitar mais que ela não sabe realmente o que vai acontecer, ou aceitar que ela está em um momento em que ela está confusa. E quanto mais ela vai conseguindo criar essa tolerância, a chance dela ter preocupações excessivas vai reduzindo ao longo do tempo. E é claro que
essas diferentes formas da gente estar enfrentando isso é muito mais bem realizado se a gente tiver em um acompanhamento com um psicólogo, com um psicoterapeuta. E existem diferentes técnicas, diferentes formas de sistematizar isso, tá? Especificamente, isso é mais realizado em terapias como terapias cognitivo-comportamental ou terapias comportamentais. E quando a gente tem auxílio de alguém, né, isso fica muito mais efetivo e muito mais rápido esse processo. Também é importante falar aqui que existem vários fatores que contribuem ou não para o aumento da ansiedade. Então a questão da sua capacidade de organização de rotina, seu sono, a qualidade do seu sono, sua alimentação, suas habilidades sociais, então tudo isso vai somando e vai resultando aí nessa ansiedade que você tem no dia a dia. Então, o que a gente precisa entender aqui, em resumo, é que esse enfrentamento de maneira organizada, gradual, inteligente, é o que vai permitir que a gente tenha mais confiança ao longo do tempo para realizar coisas que talvez hoje a gente tenha medo, e vai impedir que a ansiedade ela acabe limitando a nossa vida ou que ela acabe se tornando um obstáculo para a gente alcançar os objetivos que a gente tanto deseja.